O anime começa com uma pessoa andando em um cemitério de madrugada. Sem ter o que fazer, acende um cigarro e decide se sentar. Mas quando olha para frente, encontra uma pessoa cavando e os túmulos começam a cair. Desesperado, sai correndo e chama a polícia no dia seguinte. E percebe que o túmulo do Sho foi aberto e levaram o corpo. Olhando para trás, chega uma suposta neta de Sho que veio visitar seu túmulo. Não acreditando, liga para Soran, seu neto legítimo, e o mesmo condiz que vai chegar na cidade de madrugada. Indo até a delegacia, o policial comenta que a identidade da garota era real, mas agora tem que saber se ela é irmã do Choran, por conta de não ter nenhum rastro de seu pai que sumiu há alguns anos, para dar uma ajeitada no túmulo e voltar para a faculdade. Chegando no local, Prometido escuta um barulho de pá e decide ver o que está acontecendo. Se aproximando, tira uma foto, mas a garota vira o rosto na hora e sai correndo sem pensar 2 vezes. Parando, pensa que despistou a garota e vai dar queixa na delegacia, mas é surpreendido por um ataque na cabeça e desmaia. Acordando, percebe que tem zumbis à sua volta. Para evitar a confusão, Ho-Ho o mata e joga junto a Soran. De repente, a menina pega o seu pé e taca o mesmo até uma cova para enterrar vivo. Não entendendo o motivo que ele está fazendo isso, condiz que é o seu irmão mais novo. Tentando sair da cova, pisa em sua cara e o joga de volta. Responde que não é sua irmã, porque a identidade é falsa e só está atrapalhando. Sendo enterrado vivo, começa a gritar para a polícia, mas o local é muito afastado e ninguém pode ouvi-lo. Monstros começam a sair do caixão para irem até eles. Ho-Ho mostra que é muito ágil e derrota um por um. Pensando que está em um pesadelo, começa a gritar e fecha o olho. Abrindo novamente, percebe que está no mundo real. A garota se cansa de suas bobices e decide sair correndo e deixa o prota com os zumbis. Sendo cercada, a cena é cortada para Ho-Ho, que encontrou seu companheiro, e diz que chegou tarde demais e o corpo já tinha sido roubado, e encontrou Soran, que o deixou com diversos zumbis, mas ele fica com raiva, porque não é para se misturar com civis. Devem ver como é que está o garoto. Ho-Ho condiz que ele vai ficar bem. De repente escuta um trovão caindo do céu e decidem ver o que está acontecendo. Chegando no local, percebe que todos os zumbis foram queimados. Olhando para o chão, encontram uma certidão de nascimento de Soran e pergunta se ela não quer fazer faculdade. Não sabendo o que é, preparou uma documentação nova e pode ser divertido. No final do primeiro episódio, uma criança pega um telefone de uma pessoa dizendo que está trazendo o corpo de Sho, e no fundo aparece uma garota dizendo que pode ser delicioso saborear. Na faculdade, Soran está conversando no telefone. Ao desligar, é chamado e exclui a foto de Ho-Ho do celular, mas do seu lado a mesma aparece dizendo olá. Na sala de aula, o garoto fica inquieto no lado de Ho-Ho e não presta atenção nas aulas. No recreio, mesmo pergunta o que veio fazer ali e se pode parar de o seguir. Ela liga para o seu agente e pergunta o que pode fazer com Soran, mas antes de fazer qualquer coisa, pede para mostrar os seus poderes, por conta de ter enterrado o garoto vivo e foi libertado com seu verdadeiro poder. É para liberar agora, fingindo que não sabe o que está acontecendo. Ela decide fazer com que Soran mostre os poderes à força, e se não mostrar será morto. Mas se lembra do que seu avô disse, que não é para mostrar os seus verdadeiros poderes a ninguém, mostrando um pouco sobre o seu passado. Sempre foi uma criança igual às outras, atentadas e extrovertidas. Seu pai o batia sempre por causa do Kung Fu. Quem sempre separava a briga era o seu avô Sho. Viu mesmo se esforçando ao máximo e quando conseguisse dominar o básico do Kung Fu, irá ensinar magia. Soran fica triste porque não pode mostrar para ninguém as suas habilidades. Seu avô fala que alguns anos atrás cometeu um erro e colocou a família em perigo, e precisam treinar para se fortalecer, e se caso descobrirem que porta o Kung Fu, irão persegui-lo e matá-lo. Só pode usar esses poderes e habilidades quando for uma luta devido à morte. Esse dia enfim chegou. Despertando seus poderes, consegue desviar dos ataques com muita facilidade e sumir de repente. Ho-Ho tenta descobrir onde está o mesmo, mas não consegue. Ocultando a sua aura, aparece na frente da mesma e a segura. As pessoas que raptaram o corpo de seu avô tentaram absorver a sua magia, porém não é muito útil porque já passou alguns anos. Voltando a Soran, ele é derrotado com extrema facilidade após lutar extremamente bem, mas para não ter o seu segredo divulgado a todos, terá que se tornar o servo da mesma. A partir de hoje terá que se referir a ela como mestra, deixando o telefonema para se comunicarem. Espera a noite para conseguir ir embora, porque ela o deixou pelado. Dando uns amassos, um casal tira a foto da lua e aparece o mesmo pulando e peladão. No dia seguinte, Ho-Ho mostra a foto que está circulando na internet, e junto vem uma lenda urbana: se caso um casal estiver dando a massa na rua e ver um homem no céu, serão felizes para sempre. Voltando para casa, decide deitar para dormir, mas recebe a notificação de uma garota querendo se tornar sua amiga. Achando um pouco suspeita por tal beleza, decide responder. Trocando mensagem, a garota o chama para sair ao encontro e
e pensa que hoje é o dia de arrochar o nó. Ao chegar no festival, encontra a menina e fica muito feliz por conta de não ser fake. Ela é uma menina que não tem muitos amigos e fica a maior parte do tempo em casa, tentando ligar para Soran fica dando caixa postal. Mas o celular que deu, aí ele tem rastreador e consegue saber aonde ele está. No restaurante, os dois estão conversando muito bem, dialogando uma palavra incrível. Desde que viu, o garoto não conseguiu tirá-lo de sua cabeça e decidiu convidar o mesmo para o seu apartamento por causa de não passar mais ônibus e trem esse horário. Ao chegar no local, percebe que é completamente sombrio e ela fala que alugou por conta de ser uma estudante e não ter muito dinheiro. Entrando no quarto fica um clima muito tenso. A mesma tenta acalmá-lo, mas injeta veneno no seu pescoço. Percebendo, tenta se afastar, mas já é tarde demais por conta de estar fazendo efeito. Soran tem um selo, só a pessoa que tem esse selo pode manipulá-lo, mas ela não imaginava que os virgens eram tão fáceis de ser manipulados. De repente a sala é invadida por zumbis, tentando ativar seus poderes não consegue por causa do veneno que foi injetado. Sendo pegado pelas costas é segurado e toma um soco em cheio na cara, desmaiando. Acorda em um local abandonado e encontra pessoas que sequestraram o corpo de seu avô. Esses zumbis foram designados a essa missão por causa de querer entrar no grupo e graças a isso foram aceitos. O garoto tem o poder de julgar a alma das pessoas diretamente e promete não tirar a alma por completo, apenas uma parte que tem as suas memórias. Eles querem uma coisa que foi herdada de seu avô. Prestes a roubar toda a sua alma aparece Ho-Ho e o parceiro para salvá-lo. Ho-Ho ataca os inimigos sem pensar duas vezes, conseguindo derrotar alguns zumbis. É atacada pela inimiga, mas consegue ser salva pelo seu parceiro e é para tomar cuidado por conta da mesma ser muito forte. Eles estavam criando uma brecha para conseguir salvar o garoto, trazendo o mesmo até si fica muito pistola por causa de não ter atendido seu telefonema e ameaça enficar uma faca no seu pescoço, pedindo ajuda a todos. O tira o inseto que foi colocado no mesmo para nerfar os seus poderes. Esse lembra dos aprendizados de seu avô. Todas as coisas ruins que acontecem na sua vida é para melhorar. Voltando ao presente, o grupo de Soran monta uma armadilha para o inimigo. Se encontrando encurralado, o único jeito de se safarem é fugindo e foi isso que eles fez. Os inimigos estão tentando fugir dos capangas de Joseon, dando zigue-zague para não serem afetados. A garota tenta se segurar para não cair e pede ajuda, mas o líder diz que ela não entende o seu grupo e deixa a mesma cair. No dia seguinte, Ho-Ho acorda Soran de uma forma inusitada, mandando o mesmo se trocar para irem até esse local de trabalho. Ao chegar, é explicado que esse lugar é habitado por pessoas com poderes espirituais, mais conhecidos como estrangeiros. Tem diversas pessoas que têm poderes sobrenaturais, mas são baixos e não podem ser chamados de estrangeiros. Muitos deles herdam seus poderes e outros aprendem. Na história, as pessoas mais fortes são aquelas que herdam seus poderes, assim como Soran que aprendeu a usar seu Ki. Nesse mundo, diversas escolas sabem da existência dos estrangeiros. Usam um método para esconder e não preocupar os alunos. Os inimigos são chamados de Zensen. Seguem apenas uma escola e fazem o que der na telha. Acabando o assunto, leva Soran para ver uma garota, a mesma que o iludiu, e explica que essa empresa de fachada, quando um estrangeiro causa problemas, são obrigados a agir, e fala se deram o que ele quer e vão ter compaixão, então elas decidem dizer o que eles querem saber. Quando era pequena, sempre foi obrigada a mexer no cardápio por causa de seu clã. Até os seus 15 anos ficou sem fazer amigos ou conhecer o que o mundo propõe. Quando completou 15 anos, conseguiu controlar os seus cadáveres e se tornar livre. Pensando que poderia controlar na hora que quisesse, caiu do cavalo, por conta de seu clã não permitir ficar usando essa habilidade sem necessidade, e foi tudo pelo seu bem. Mas se pergunta por que daqueles 15 anos, gastou tempo em vão de sua vida, até que conheceu os Zensens. De repente surge uma pessoa cujo nome é Joyeon, que veio para arrancar o que ela tem a dizer nem se for na marra. A garota toma um tapa na cara e diversos chutes enquanto está no chão, e se ela quer ser liberada, antes vai ter que pagar o preço. Eles têm uma regra que pode fazer o que quiserem com os Zensei sem assumir qualquer responsabilidade. Indo atacar novamente a menina, o Soran pega o mesmo pelo ombro. Se encostar um dedo na garota, vai se ver com ele. Começando uma enorme discussão, a mesma manda eles calarem a boca e explica o que estava atrás do legado de Shou Shakurin. Há muito tempo atrás, diversos lutadores Zensei lutaram contra um estrangeiro e a maioria foi derrotado. Mesmo lutando contra as dezenas de Zensei, aquele estrangeiro sofreu apenas arranhões.
Desde então, os Heisei estão atrás daqueles estrangeiros para coletar o seu poder. Antes de morrer, um companheiro disse o nome daquele poder, estilo Kitagen. O avô de Soran foi a pessoa que consegue derrotar dezenas de lutadores em 100. Então descobriram que o garoto é o herdeiro do estilo Kitagen. Responde que nunca foi ensinado nada sobre esse estilo, mas as pessoas não vão parar de perseguir o mesmo até conseguir esse poder. Na sala ao lado, a pessoa que salvou o garoto sofreu o ataque de Natsuka. Ela é um dos 4 feiticeiros de Zensen os mais fortes, e eles são extremamente perigosos. A esculpidora de ossos Anarquia é uma estrangeira que pode controlar os desejos dos outros. Ela não gosta de matar, mas quem é tomado pela luxúria se torna inválido. O careca não para de gritar, então decidem ir até a sala. Lá explica que o objetivo não é matar ou punir os estrangeiros, é para aqueles que atrapalham a sociedade, mantendo uma ordem na sociedade de estrangeiros. Pergunta se não quer entrar na entrega rápida. Soran responde que não, por conta de querer ser rico e viver uma vida fácil, seu interesse é zero, mas é espancado pela Ho-Ho, que o obrigou a entrar na organização e assinou um contrato. Indo dormir, a sua porta é batida e sendo sequestrado por uma criatura. Zeiren estão atrás do garoto e não vão demorar muito até que os outros estrangeiros vão atrás dele. Soran vai causar uma grande mudança no mundo dos estrangeiros. Diversas pessoas estão atrás do garoto, mas querem que ele vá conversar com seu líder apenas. De repente aparecem pessoas atrás do garoto, dizendo que se não for de boa vontade irá na marra. Soran responde se forem capazes de derrotá-lo é para tentar. A cena é cortada e explica que ensinaram um poder completamente diferente a ele, Tenshifu do Ryoko-san. Acredita que tem uma conexão profunda em tudo isso e todos irão atrás dele. O garoto virou uma espécie de tesouro. Até os Tengenkai estão atrás de Soran. É um organizado que eles tomam a seus empregos a entrega rápida. Querem ser as pessoas que tomam conta dos estrangeiros e prometem raptar Soran. Sentindo uma aura assassina, Ho-Ho pulou do prédio e encontrar uma pessoa dizendo que vai pegar o Soran, mas ela não se importa, contando que o mesmo seja seu servo. Não liga para que organização ele entre, apenas não machuque ele. Dizendo que vai sequestrá-lo, fica furiosa. De repente sentem a presença do Ki, de Fundo e do Soran, que está lutando contra os inimigos de igual para igual, absorvendo um pouco de seu poder. Dizem que já fez o necessário, mas o líder da manada diz que agora é sua vez de lutar. Soran ativa seu poder novamente e dá um ataque com força máxima no inimigo, porém não sofre nenhum dano, e é contra-atacado com apenas um soco e cai duro no chão, mas não desiste e continua lutando. Na sala é explicado para Jo-san que o avô de Soran fazia parte dos Tenshifu, mas não tem nenhum registro de que o mesmo fazia parte, por conta de esconderem tudo sobre o Shakurin, e tem um real objetivo para eles quererem o garoto. No campo de batalha o mesmo está lutando contra os Tenshifu, mas não consegue sequer atacar e é derrotado com muita facilidade. Indo embora, o inimigo decide deixá-lo para trás, mesmo com a ordem do seu líder. Soran aguenta mais e pede para que lute com ele, porque cansou de ficar se escondendo, porque encontrou Ho-Ho, Jo-san e os outros, achou que poderia viver uma vida normal, sem precisar se esconder sobre os seus poderes e fazer amigos de verdade, mas tudo isso foi uma ilusão e não seria nada mal ser destruído. De repente aparece Ho-Ho nas suas costas dizendo para viver a vida sem medo e sem preocupação, e pode derrotar todo tipo de pessoa que entrar no seu caminho. Graças a essa palavra de incentivo libertou seu verdadeiro poder, a técnica de Rinho, que aprendeu com seu avô e nunca tinha usado esse poder em pessoas antes. Todos agora sabem o real motivo que todos querem Soran. Ele não herdou apenas o estilo Kitagen, como também conexões profundas com Tenshifu. A luta enfim começa. Soran está com ataques rápidos que mal pode ser acompanhado, dando diversos golpes no seu inimigo, mas é preso por sua mão demoníaca. Porém consegue se soltar e acertar um ataque em cheio. Todos ficam impressionados com tal poder. Durante 1000 anos, os únicos que usaram poder em Ryo foram os Tenshin. Com as regras, os únicos que podem usar tal poder são sucessores escolhidos pelo próprio Tenshi. Ninguém sabe como ele atingiu esse poder, por conta de não ter conhecido seu avô e ser alguém tão poderoso que se tornou Tenshi. Soran dominou esse poder até o nível mais poderoso. No entanto, não consegue vencer o inimigo porque herdou o poder do Ki negro do antigo Tenshi. Ele recebe um poder tremendo e é salvo por Ho-Ho. Sem continuar atacando seu servo, terá que entrar no meio. Se isso acontecer, vai rolar uma guerra, e a entrega rápida vai entrar também. Sabendo que não pode vencer, recua e diz para o mesmo entrar no torneio de Haten Taisho que irá acontecer em Ryoko-san.
para saber quem será o próximo Tenshin. A partir de amanhã terá que aprender a lutar por causa das pessoas que estão atacando. Soran condiz que lutou de igual para igual contra o inimigo. Ho-Oh condiz que ele só usou um terço do seu poder e se quisesse destruí-lo teria. E pergunta se lembra o que ela disse na noite passada, que seria bom mesmo entrar no torneio para se tornar um Tenshin. Mesmo se não querer, é bom para descobrir sobre o seu avô. Para conseguir saber, precisa ser o sucessor e encontrar a chave de tudo isso. O Tenshin número 65, Shoujinei, entrando na casa, a mesma pega ele pelo pescoço e toca em sua cabeça. Assim o seu corpo entra em transe e vendo seu ki saindo do corpo, mas é acordado com um balde de água na cara, falando que seu Kenshi e Ryu são boas técnicas, mas não vai conseguir aperfeiçoar em apenas um mês. Ele gravou suas técnicas na cabeça do mesmo. Indo tomar banho, fica escutando o barulho do chuveiro e não consegue se concentrar. Saindo do banho, a mesma está com uma roupa meio vulgar e não consegue se concentrar. Depois de vestir a roupa, também não consegue, mas ela tem uma ideia de contratar garotos para fazer o mesmo, a aprender a não ter vergonha de ficar sozinho com uma garota. Ficando irritado, manda todas elas irem embora e decide ir até o seu quarto. Por conta de nunca ter pedido para ter essa vida, só esconde seus poderes porque o seu avô pediu. Ela pede para o garoto não dar mais nenhum passo. Não obedecendo, ele dá outro passo e quebra metade da casa. Mesmo assim, continua andando e se encontra com Fusaen, que pede para Soran ir conhecer o seu pai. O mesmo fundou uma empresa que todo mundo conhece. É uma empresa que todo mundo conhece, além de ter uma enorme reputação com os grupos de Tangenkai, que também ajuda os estrangeiros. Essa empresa foi construída do zelo pelo Fui Canhão. O mesmo se apresenta e dá sugestão para se casar com a sua filha, porque ele é um bom partido e tem um ótimo poder além de ter ótimas notas. Entrega rápida e encontrou o Ho-Oh triste no sofá. Todos querem que ela peça desculpas com roupas normais. Por conta dele ser virgem, se uma garota ir atrás dele, ele voltará correndo. Voltando ao Soran, é explicado que no século XX seus avós eram amigos, por conta de os forasteiros terem poderes e as pessoas normais não. Eles até conseguiram viver em paz. No entanto, em 1944, uma guerra estourou no mundo. Conflitos sem motivos aconteciam o tempo todo entre as facções de estrangeiros, e as coisas ficaram insuportáveis durante a época de paz. As escolas maiores em Shin e Zochizu sempre agiam para contornar a guerra e o caos. Depois de um tempo, começaram a agir como se nada tivesse acontecido. Como era uma época de guerra, eles precisavam lidar com invasores, então insistiram dizendo que não tinham tempo para cuidar dos conflitos dos estrangeiros no próprio país. Depois de anos, ninguém revela o real motivo pela briga, mas descobriram que eles queriam os poderes especiais de 8 estrangeiros específicos. Seus poderes não eram passados em livros, eles nasceram com esses poderes jamais vistos antes, e um desses poderes era o Ki Tangen do avô do Prota, e a outra era o que seu avô tinha, Fui Tenyu, a técnica de canalização. Já que são descendentes dos 8 mais fortes, precisam se unir, mas a resposta pode dar depois e deixou um quarto reservado a ele. No dia seguinte, acorda e coloca em prática o seu treinamento e pensa na Ho-Oh, mas é surpreendido por Fusaen, que trouxe uma massagista profissional. Na entrada do hotel, Ho-Oh aparece com um tamanco alto e tropeça fortemente, por conta de nunca ter andado com tal coisa. Pedindo para conversar com Soran é permitido porque o chefe proibiu que qualquer estrangeiro entre no prédio, assim chamando os guardas, mas não são paros a ela e chamam reforços. No quarto, o garoto é perguntado se quer voltar com a Ho-Oh, ele condiz que não sabe, mas a voz dela soa diferente da última vez, se sentindo um pouco solitária. No elevador, ela já derrotou diversos guardas e alto escalão aparece para ajudar. Eles ficam tirando sarro porque ela é apenas uma garota e vai ser muito fácil, atacando a mesma de forma direta. Ela defende e contra-ataca, mas é surpreendida com um ataque múltiplo e sendo segurada. Com o poder do seu Ki, consegue derrotar 2 inimigos. Decide mostrar seus verdadeiros sentimentos, mas o garoto condiz se não for para casar é melhor fazer relações adultas logo. Tomando um soco na cara, quebra a porta e tenta fugir. Saya não permite e começa o duelo com uma bela sequência de soco, tentando usar seu Kung Fu eficaz porque ela tem o poder de teletransporte. Após derrotar o alto escalão, Ho-Oh vai em direção ao chefe e finalmente encontrou o Sonan. A luta enfim começa, o garoto coloca o seu Ki na ponta da mão. Após desviar de diversos ataques, Ho-Oh pisa em pausa e sofre um ataque. O Ki do mesmo se transforma em água, já que o corpo humano é composto por 60% de água. O ataque afeta os órgãos, mas essa não é sua arma secreta e sim suas espadas, que coloca o Ki em volta e consegue controlá-la como quiser. Usando diversas facas, segura a mesma pelo braço para a faca acertar em cheio Ho-Oh. No entanto, ela desloca seu próprio braço para se esquivar e tira o tamanco para poder lutar a sério. O protagonista propõe um desafio: se conseguir conter o ataque da Sain, é um vencedor. Usando seu poder supremo, faz um ajuste e cria um poder pequeno inseto branco, que faz uma luz branca em volta do seu corpo e com isso derrotou a mesma. E se despede da garota, mas volta e pede o seu número para continuarem conversando. Sofrendo um ataque em cheio, cai no andar de baixo e encontra Ho-Oh, pedindo desculpas após derrotar diversos inimigos, e pede
pede para que os dois voltem para casa. Mandando-a não se mexer, foi conversar diretamente com o presidente e pede desculpas por tudo, mas precisa ir embora com Ho-Ho. Ficando revoltado, solta um ki incrível e bota medo no mesmo, porém, tudo isso era considerado um teste e não vai fazer nada para impedir. Por conta de ficar parado, Ho-Ho sofre um ataque pelas costas. Os ferimentos ficam graves e fazem primeiros socorros. O líder pega o garoto pelo pescoço e diz que não honra sua família, e todos vão para casa. Lá explica que ela está muito bem e teve apenas alguns ferimentos, exigindo algumas explicações. Eles não têm muito o que falar, querem que o Soran seja o próximo Tenshin, e eles ajudam Ho-Ho com seu passado por conta de não ter memórias. Por causa de um evento, as memórias dela sumiram. A cena é cortada para Zensei, que se infiltrou na família do Ko para ninguém suspeitar. Estão usando esse local para fazer experimentos e descobriram algumas coisas sobre o avô de Soren, e conseguiram descobrir algumas coisas que prometem deixar a entrega rápida em pânico. Voltando ao Proto, ele não saiu nem sequer um minuto de perto da garota. Voltando do mercado, pedem para ele ir até o colégio, porque agora irão cuidar dela. No caminho, sente a presença de uma pessoa e o leva para a mata, assim aparecendo nas suas costas. Mas não quer confusão, apenas mostrar as últimas memórias do seu avô. Saindo correndo até a casa que estão hospedados, recebe uma ligação dizendo que estão no hospital. Chamando no local, pergunta se foi o Ho-Ho que matou seu avô há 12 anos atrás. Ela então condiz que sim. Após descobrir que ela matou seu avô, fica estressada e ativa o seu ki, mas o senhor comenta que vai explicar tudo o que aconteceu e que conheceu a garota em 1944. O seu pai, andando na floresta, encontrou a mesma sendo atacada por homens, levando para casa. Se tornou uma menina de poucas palavras. Perguntando para todo mundo do vilarejo se sabem que ela é, não obtém respostas. A partir daquele dia eles começaram a morar juntos. Ho-Ho não sabia nada sobre o seu passado e ensinaram a ler e escrever. Tentando se lembrar do seu passado, se deparou com cenas horríveis e entrou em pânico. Indo chamar o senhor do vilarejo, voltando ela estava meditando e aprendendo a controlar o seu ki. Por conta de tal feito, ninguém do vilarejo pode saber disso. Depois de alguns dias, o menino aprendeu a usar o seu ki também e escondeu isso dos seus pais. Ela ficou pensativa durante dias para saber o que é gostar. À noite, sofreu uma tremenda dor de cabeça e foi acalmada pela música que mais gosta. Mas no dia seguinte, bandidos foram até o vilarejo e pegaram Ho-Ho. Indo embora, o pai do menino tentou impedir e foi morto. A mamãe falou para Ho-Ho que o único jeito de deixá-la feliz novamente é ter a vingança da morte do seu marido. Então Ho-Ho matou todos eles com extrema facilidade. Todo mundo do vilarejo querem que ela suma. Então pediram para ela ficar na montanha até que voltem, e todos sumiram e abandonaram a garota. Ho-Ho ficou na floresta até 1993, e depois de alguns dias foi vista novamente na rua por policiais, pois não lembrava de nada. No dia seguinte foi solta novamente, daí começou a roubar para comer e dar uma parte para as crianças de rua. Pessoas fizeram sua mente e a levaram até o cativeiro. Lá foi espancada, mas foi salva pelo senhor que era criança no passado. Ele a salvou e entrou na entrega rápida. As pessoas que fizeram mal a ela foram enterradas vivas. Há 12 anos atrás acharam uma pista que parecia ser do seu passado. Chegando no local, encontraram diversos cadáveres espalhados pela mata. Descobriram que a garota fazia parte da guerra de Koshin, até que encontraram Shakurin, o mesmo sábio do seu passado, e se proteger o seu neto Soran terá a resposta que tanto procura. O velho está completamente machucado e diz que a garota não envelhece de jeito nenhum, e pede para mesmo matar para que não sofra mais. Se algum dia Soran descobriu sobre o mundo dos estrangeiros, pediu para que ela passe esse poder a ele. Seu corpo começa a ficar branco e diz que eliminou tudo o que sobrou da guerra, e implora para que seja morto. Então ela fez esse favor e matou seu avô. Voltando ao presente, se ficar com Ho-Ho, promete contar tudo sobre o seu avô em 1944. Os Senshifus apagaram todos os registros daquela pessoa. Ele era o discípulo do companheiro Tenshi, Ko-Gilei. Seu nome era Shou Kaigi. Essa pessoa era o seu avô ser participar do Raizen Taishou e encontrar o Tenshin vai descobrir sobre o seu avô. E ele decidiu treinar para saber mais sobre o seu avô e vencer o torneio.